Olá, queridos, estamos começando mais um Carisma Cast. Você é muito bem-vindo para fazer parte desse bate-papo extraordinário. E quem está comigo ao lado aqui é a nossa pastora Débora Alvarez, mais conhecido como Pastora Lola. E aí, meu amigo, que bom estar novamente com você nesse Carisma Cast. Temos mais uma convidada, né? Fazer um pouquinho desse suspense, porque essa convidada, ela é muito especial porque ela vem de longe. Ela é de Palmeira dos Índios. Vai dar para descobrir pelo sotaque aonde é Palmeira dos Índios. Deixa eu falar que eu nem sabia que existia esse lugar chamado Palmeira dos Índios. Nada contra, gente, é porque eu sou do Uruguai, tá? Mas pelo estado deve ser muito bonito. Mas ela é alagoana, com um sotaque bem marcado. Ela que é a nossa líder do Carisma Team, casada com Vinícius, também faz parte do staff ali do Seminário Teológico Carisma, nossa querida Milene Alcântara. Que bom ter você, Milene, aqui no nosso Carisma Cast. Gente, para mim é um privilégio estar com vocês dois nesse momento tão especial. A gente vai falar de um assunto tão legal para esse contexto, que é esse tempo que a gente tem vivido hoje. É verdade. Você que está nos acompanhando aí, não deixe de acompanhar aí as nossas redes sociais, tá? O QR Code aí para que você possa continuar acompanhando conosco, não só aqui no YouTube, mas também em todos os nossos canais. Então vamos aproveitar já e nos adentrar o assunto, que o que a gente quer saber é da vida da Milene. Saber do ministério dela, né? Milene, conta pra gente como é que você foi parar em Belo Horizonte no Seminário Teológico Carisma. Eu já namorava com o Vinícius na época, quando Deus falou assim, ó, vocês vão precisar largar tudo que vocês têm para ir para um lugar. Aí eu falei, certo, Deus, largar tudo o quê? Que na época a gente fazia, né? A gente já fazia parte de uma igreja, a nossa igreja lá de Palmeira dos Índios, a primeira igreja batista, e a gente fazia engenharia civil e ele fazia direito. E aí Deus manda largar tudo. Deus não falou quando. Eu falei, então certo, então bora lá, então vou terminar a faculdade. O Vinícius vai terminar a faculdade, a gente vai largar tudo e vai. Aí Deus falou, não, é agora. Aí eu fiz, certo, tranquilo, então vamos lá, né? Mas pra onde? Aí ele falou, Belo Horizonte. Eu fiz, certo, Belo Horizonte é grande. Bora ser mais, eu quero mais detalhes aí. Deus fez, não, Lagoinha. Aí eu fiz, certo, já entendi. Mas fazer o quê? Falou, seminário. Aí fui procurar. Procurei seminário, seminário da Lagoinha e saiu com o Carisma. E aí a gente veio para cá em 2019, a gente largou tudo que a gente tinha. Eu parei minha faculdade de engenharia civil no 7º período, o Vinícius parou também o direito no 7º período. A gente largou tudo, toda a nossa família e veio com tudo que a gente tinha para cá, que na verdade a gente descobriu que não era nada. A gente veio, descobriu que era o tudo de verdade aqui. Mas aí, na época, a gente namorava, a gente casou 10 dias depois do nosso casamento. A gente estava aqui em Belo Horizonte, começando a vida do zero aqui, sem saber, sem ter perspectiva. A gente já estava junto, tinha em torno de uns 5 anos. Então, pra gente foi muito tranquilo essa questão de relacionamento, de convivência, um com o outro. Mas descobri, assim, uma vida de casado num lugar diferente, sem conhecer ninguém. Eu tinha somente um primo aqui em Belo Horizonte, mas assim, sem conhecer ninguém de Lagoinha. Meu Deus, foi desesperador, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso, trouxe pra gente muita satisfação em Deus. Que nível de entrega, né? Ó, agora, quando a Lola diz que você faz parte do staff do Carisma, pra mim é quem manda e desmanda ali dentro. E numa área muito específica que é com os teens, com os nossos adolescentes. Milena, quando isso veio no coração de vocês, no seu coração e no do seu esposo, para que Deus estivesse colocando realmente o coração de adolescentes na mão de vocês, para que vocês pudessem cuidar? A gente já tem esse trabalho, tanto eu como ele, em torno de uns 10 anos com adolescente, já fazem em torno de 10 anos. Desde quando eu já era adolescente, eu trabalhava com os adolescentes. Então, na minha igreja, a gente era uma igreja muito pequena, então a gente já fazia isso. Via o potencial, a liderança já chamava para perto, já dava aquele incentivo. Então, a gente foi adolescente trabalhando com adolescente. Então, a gente já passou desde essa época, trabalhando de células na época, tinha um ministério, muitos acampamentos que a gente tinha lá, a gente já fazia parte. Então, tudo isso foi surgindo. Mas a gente não achava que isso continuaria quando chegasse aqui em Belo Horizonte. Mas a gente sempre amou aquele ambiente, a gente sempre amou aquele público, a gente sempre entregou por completo para eles. Então, a gente tinha esse contato quando a nossa igreja também tinha época dos juniores, era todo mundo mais junto, assim. Junior com os adolescentes, com os jovens, e a gente sempre lidava com o público dos adolescentes mesmo lá na nossa igreja. A nossa igreja era em torno de o quê? Eram uns 70 adolescentes que a gente tinha, mas a gente tinha em torno de uns 19 anos, 20 anos. Eu comecei com os adolescentes, eu tinha uns 15, 14, que eu já fui trabalhando com os adolescentes, já fui crescendo ali naquele ambiente. E foi surgindo uma paixão. Foi surgindo um amor que eu não consigo explicar, esse amor, que eu não consigo entender, eu não sei como assim começou mesmo esse amor. Mas só sei que quando eu estava naquele meio, eu não me via mais fora daquele meio. Eu até questionei a Deus, eu fiz, Deus, eu acho que quando eu chegar em Belo Horizonte, o Senhor vai me levar para um outro lugar. Então, bora lá, bora esperar. Então, eu vim para Belo Horizonte, cheguei aqui, eu fiz certo.
Tranquilo, Deus, então vamos ver para onde você vai levar, né? Aí foi na época que veio a pandemia, tudo isso, então a gente passou um tempo meio difícil, mas a gente começou a servir com adolescentes. Aí eu falei, Deus, mas achei que o Senhor ia mudar para outro lugar. Aí Deus fez, não, com adolescentes. A gente estava servindo com adolescentes de forma online. Ele fez, não, agora eu quero que vocês sirvam de forma presencial. E a gente foi crescendo. E quando a gente foi tendo esse foco maior, que na nossa igreja era todo mundo mais junto, isso foi crescendo numa intensidade que, assim, eu não consigo explicar. E o bom é que tem esse mesmo amor, tanto no meu coração como no coração de Vinícius. Então, a gente tem esse foco, esse objetivo de lidar com esse público nesse tempo, durante tudo isso que tem acontecido, mas é um amor, assim, que eu não sei explicar mesmo, que a gente olha e olha pela fé. Porque a situação chamado. E aí... É interessante quando você está falando, eu estou lembrando de Abraão. Olha como é que é importante você não só ouvir, mas continuar ouvindo. Deus fala, Abraão, me dá seu filho, seu único filho. Ele ouviu a primeira vez, ele sobe o Monte Moriá, 3 dias depois, está ali para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor aparece, né, dizendo assim, Abraão, não faça nada com o menino, porque eu já recebi a sua fidelidade, quer dizer, eu já percebi o seu coração. Então, se ele não tivesse continuado a ouvir, ele teria sacrificado quem Deus nunca queria que o fizesse assim. Então, vocês sacrificaram a geografia de vocês, né, os estudos fora, né, outros sonhos de carreira, mas quando vocês, né, ao lugar do treinamento, do avivamento do chamado de Deus no coração de vocês, não, é para mudar tudo, é para fazer tudo diferente, não. E isso aqui já estava. É um filho que eu entreguei, é quem vocês herdam, né, geram e herdam em mim. Sim. Isso é chamado com adolescentes, que benção. Milene, aproveitando o gancho, falando, né, sobre adolescentes, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, eu acredito que nessa hora os pais, falou de adolescente, os pais tudo querem assistir podcast, né? Para falar como que funciona, porque é tão difícil. O que você vê hoje que é o maior desafio entre adolescentes, quando se fala assim no meio de igreja e enfim? Eu acredito que é a gente valorizar o adolescente, é a gente entender que ele hoje é um adolescente, mas daqui a alguns anos ele vai ser um adulto que pode mudar o mundo por completo. Uau. Um dia você foi um adolescente, um dia você foi um adolescente, alguém precisou investir em você. Só que a gente vê muito adolescente por aquele pequeno instante. Eu acredito que a dificuldade que a gente tem hoje é isso, não olhar só o adolescente pela situação que ele se encontra hoje, mas naquilo que ele vai chegar daqui a alguns anos. Uau. Então, quando a gente está lidando com adolescente, eu sempre vejo, será que aqui tem um Billy Graham? Será que aqui tem um pastor Márcio? Uau. Eu não sei o futuro, mas eu sei que isso que eu estou trabalhando nessa idade dele hoje faz com que tudo possa mudar daqui a alguns anos. Mas enquanto a gente não tem esse olhar para o adolescente, a gente vai ver ele como uma pessoa com vários conflitos, vários problemas, várias tentações. Já existe um estigma, né? Já percebeu que existe o estigma, tá na aborrecência, né? Não é a adolescência. É como que o adolescente é complexo por si só, então, tipo assim, só deixa passar. Deixa passar a fase que resolve. Isso. Né? Então, eu acho que vai muito desse menosprezo da idade, de não querer compreender nem lidar a partir da realidade que ele está vivendo. Isso, ficou não... Se eu entendo que isso é uma fase que é complexa, da mesma forma que foi complexa para mim na época, eu precisei de alguém para me ajudar, eu preciso entender que é complexo para ele nesse instante que ele está hoje e que alguém precisa ajudar nele nesse tempo que ele está passando. Então, pode ser que seja uma ajuda, às vezes, bem sutil, mas às vezes ele precisa de um abraço, às vezes ele não tem uma atenção, às vezes o pai só fala isso dentro de casa, você não é um adolescente, você é um aborrecente. Então, deixa passar, não, quando meu filho chegar nos 18 ele vai melhorar. Mas às vezes ele só precisa de um abraço, de uma atenção, o que é que você está precisando, filho? Ou, sei lá, algo que passou, que afetou a vida dele por completo. Então, se a gente começar a valorizar essa idade, entender que ela não é só o futuro da igreja, mas ela é a igreja do hoje, que eu penso muito assim também, os adolescentes hoje, eles vão cuidar dos meus filhos. Eles vão cuidar dos filhos, dos netos, de tudo, das próximas gerações. Então, quem está na liderança hoje de uma igreja, uma vez foi adolescente. E se ele entendesse e cuidasse dessa idade de uma forma muito especial, a gente teria uma igreja muito mais saudável daqui a alguns anos. Uma igreja que não passaria por diversos problemas, que são até problemas que são mais fáceis de lidar. Mas por quê? Porque eles tiveram adolescência, a adolescência delas foi totalmente transformada pelo Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e vão conseguir viver a vida deles seguindo assim, o caminho que Deus tem para eles mesmo. Dentro desses desafios, deixa eu extrair essa verdade no seu coração, porque a gente está aqui, né, querendo saber como lida melhor com os adolescentes no dia de hoje. Estamos em um tempo de pós-modernidade. E os valores da pós-modernidade, eles são muito questionáveis. É uma geração que se chama de líquida, né, que tem um nível de adaptação, de adaptabilidade enorme.
não querem começar do começo, talvez já querem ser, né, cabeças ou empreendedores ou chefes, aquela coisa toda. É uma geração que geralmente tem um discurso forte, mas uma vida prática fraca. Sim. Tô falando em geral, não tô falando da igreja, né, os jovens os adolescentes que hoje a gente tem conseguido tocar. Mas quais seriam as principais ferramentas para alcançar o coração dessa geração de adolescentes? Eu sempre entendi uma coisa em relação ao adolescente, ele precisa conhecer o coração da liderança. Porque o adolescente ele não resiste ao amor. Ele não resiste. Pode ser o que for, pode ser o menino mais complicado, pode ser a situação mais complicada, ele não vai resistir ao amor. Então, quanto mais eu abro meu coração, quanto mais eu entrego quem eu sou, eu digo verdade sobre mim, eu não vivo uma máscara, eu digo quem eu sou. Sim. Quando eu não estou bem, ele sabe quando eu não estou bem, quando eu estou feliz, ele sabe que eu estou feliz. Um momento de muita alegria, eles sabem, um momento de muita tristeza, eles sabem. Quando eles conseguem ver essa sinceridade, eles se entregam. Uau. Eles não conseguem resistir mesmo. Eu não falo só isso dentro de uma questão dentro de igreja, mas numa escola. Se você for conversar com um adolescente, sei lá, no shopping, você que for sincero, que você tiver momentos de ter sinceridade ali com ele, ele não vai resistir. Ele vai se abrir. Por quê? Porque é o que tem faltado hoje. Não adianta uma performance, uma máscara, alguma coisa pronta. O que é o normal? Não, vou pregar hoje para adolescentes. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma blusa da Marvel. Sei lá, vou me vestir uma coisa assim muito descolada. O adolescente, ele sabe que você está criando algo. A barra. Isso. Ele sabe que você está criando algo para mostrar. Olha, isso é boa, né? Pega e faz o corte aí, faz o corte tem chamado mesmo, hein? Claro. Por essa área, hein? Não, porque geralmente o que a gente ouve? Se identifica. Então a primeira coisa que a pessoa vai fazer é colocar uma camiseta da Marvel para falar assim, tá, tô descolado. Tô chegando pro adolescente, mas o resto da semana usa qualquer outra coisa. Exatamente. Ele sabe, porque ele conhece o coração. Por mais que a gente acha assim, adolescente, ele não vai entender. Ele entende muito bem tudo que está acontecendo. Então ele sabe quando você está forçando, às vezes, uma gíria que você fala, que não é seu comum, mas você está falando para forçar, você tira uma brincadeira que não é o seu comum, ele sabe que está sendo forçado. Agora, se ele entende que você está fazendo tudo aquilo por amor a ele, por um desejo e a expectativa que você tem naquilo que ele vai ser no futuro, muda por completo. Ele não resiste. Ele vai abrir seu coração, ele vai dizer o que ele pensa, vai confessar pecado, vai falar tudo que tem. Eu vivi muito isso quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, porque é um público diferente, uma cultura diferente. E eu fiz, Deus, e agora? O que é que eu e Vinícius vamos fazer? A gente trabalhava com 70 adolescentes. A gente tem hoje em torno de, na Lagoinha Matriz, a gente tem em torno de uns 400 adolescentes. Uau. E eu fiz, Deus, olha a proporção. Desafio, né? O que é que eu vou fazer? Eu fiz, não, entendi. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os meus 70. Vou abrir meu coração. Abrir meu coração. E o Senhor foi trabalhando, foi fazendo ali coisas que a gente não imagina. A gente vê hoje uma família. Por quê? O coração foi aberto, a sinceridade foi colocada. Eles foram constrangidos com o amor e nós somos constrangidos com o amor dele. Então, na hora que está passando por um momento mais de peleja, gente, eu queria pedir oração para vocês aqui, está passando por isso. Gente, ó, eu quero celebrar uma coisa com vocês. Chegou esse momento na nossa vida, eles estão juntos. Por quê? Porque eles não resistiram ao amor que a gente lançou sobre eles. Uau. Eu fiquei até sem pergunta. Que massa. Não, muito bom isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Milene. A gente ouviu falar muito nesses últimos tempos sobre o avivamento. Na verdade, a gente ainda tem as discussões se é avivamento, se não é, né, em Asborn. E eu vejo assim, né, que começou ali, pelo que eu entendi, com alguns adolescentes buscando ao Senhor. E eu queria saber como que você vê isso. Você vê que o avivamento pode surgir de adolescentes? Quando você está falando aqui, né, falando sobre quando você vê... por exemplo, uma adolescente, você pensa, pode ser um futuro Billy Graham, pode ser um pastor Márcio, enfim. Como que você vê? Você crê que pode começar? Você crê que o que aconteceu lá é uma inspiração para nós aqui? Não, eu vejo muito, na situação que a gente tem vivido hoje, como escola, eu vejo que tem uma das poucas soluções que existem é o avivamento e a transformação social vindo lá de dentro mesmo. E o que é que acontece dentro do meu coração? O que é que eu vejo? O adolescente, ele é muito intenso em tudo. Então, ele vai ser intenso, sei lá, para futebol, ele vai ser extremamente intenso para futebol. Vai ser intenso para jogo, vai ser extremamente intenso para jogo, para videogame, essas coisas assim. Mas se ele for muito intenso para o Evangelho, para o Espírito Santo, onde ele for, ele não vai conseguir fazer outra coisa a não ser aquilo que está dentro dele. Então, onde é que o adolescente ele vive mais hoje? Dentro de uma escola. Ele passa a manhã ou a tarde toda. Muitos adolescentes hoje passam manhã e tarde, passam os sábados. Então, assim, lá é um ambiente que ele vai mostrar quem ele é.
vai mostrar aquilo que é mais intenso para ele. Então, aquilo que aconteceu lá para mim foi uma inspiração no sentido de são pessoas cheias do Espírito Santo que estão vivendo com intensidade aquilo que tem no coração delas e elas vão transmitir para o outro. De que forma? Para mim, a forma mais simples vai ser dentro da escola com seus amigos. Uau. Levando. Então, sempre acredito assim que o adolescente precisa ser muito cheio do Espírito Santo. Isso é o que o meu desejo. Toda vez que eu trato com adolescentes, a minha experiência, a minha expectativa, na verdade, é que eles sejam cheios de Espírito Santo. E eles vão ser cheios onde? Dentro de casa, na igreja, mas nas escolas. Eu acredito que essa confusão que a gente tem vivido hoje dentro da escola de violência, de agressão, de bullying, tudo isso, pode ser transformado se um adolescente se levantar lá dentro e ser boca de Deus. Amar, cuidar, se respeitar as professoras, os professores, o zelador, o pessoal da cantina, tudo isso. Se ele for cheio de Espírito Santo e transbordar isso dentro da escola, eu acredito num mundo muito melhor. Porque ele passa lá mais de 8 horas dentro de uma escola. Então, ele vai transformar a sua casa? Vai. Mas eu acho que o ambiente que ele vai mais conseguir transformar, e a expectativa que eu tenho, seja dentro da escola. Então, se as escolas forem transformadas, a gente vai transformar praticamente quase todo o nosso país. Por quê? São muitas escolas. A maioria da infância, das crianças, está tudo dentro de uma escola. Então, isso vai acontecendo. Eu estou vendo o meu filho cheio do Espírito Santo, não vai incendiar isso dentro de mim? Não, vai incendiar. Aí vai incendiar o quê? Os pais. Não, agora vai estar o Ministério, sei lá, da Família, vai estar cheio do Espírito Santo. Ah, não, mas não só a família, a igreja como toda, porque a igreja está a família está dentro da igreja. Então, todo mundo vai ser cheio. Por quê? Porque um dia um adolescente foi cheio e não só permitiu que Deus fizesse isso na vida dele, mas através de seus amigos, da sua família. Uau. E eu acredito que vai ser dessa forma. Eu me lembro da frase do pastor Márcio dizendo, né? Como é que o jovem, e aí no caso agora o adolescente, como é que ele não vive em pecado? Se ele for cheio do Espírito Santo e ocupado com as coisas de Deus, ao ponto de não ter nem tempo nem espaço para poder pecar. Exatamente. Ele tem que se ocupar com uma coisa boa para que as coisas erradas não os ocupem, né? Isso. Agora vamos abrir um pouco mais no viés de batalha espiritual. Se nós pensarmos então hoje, essa é a solução, cheio do Espírito Santo, as trincheiras de formação de um cidadão está na igreja, na família, mas também nas escolas. Sim. Então você enxerga esse avivamento via as escolas, uma visão extraordinária. Mas se nós pensarmos no mundo das trevas hoje, quais são os principais ataques de Satanás com relação aos adolescentes? Eu vejo que na sociedade que a gente vive hoje, a procrastinação, ela tem tomado conta, sim. Porque o adolescente, ele até quer ser crente. Ele quer ler a Bíblia, mas ele vai deixar para depois. Uau. Ele vai deixando para depois. Aí ele não li no dia a Bíblia, eu vou ler no outro. No outro chegou, vou deixar para amanhã. Aí vai deixando para amanhã. Ah, não, mas eu me peguei aqui, sei lá, no meu celular, em um joguinho, algo que eu tô gostando, uma série que eu tô gostando, tô viciada nisso, amo ler livros, amo ler. Vou deixar isso para depois. Aí vai procrastinando. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu acho que isso é o que a gente vive, que é mais forte hoje pelo mundo que a gente tem vivido. Essa questão da internet ser tudo mais rápido, então às vezes para mim não vale a pena eu passar meia hora lendo a Bíblia, porque em 15 segundos eu tenho uma pregação no meu Instagram. Então às vezes para mim não compensa tanto. Mas aí eu também vou e penso que não só isso. Ele até tenta, mas aí vem as tentações de sempre. Aquelas tentações que eu tinha, que você tinha, que todo mundo aqui tinha, mas que vem, se eles não deixar a procrastinação, no sentido de estarem buscando a Deus, serem ali vivendo aquilo, eles vão mais uma vez, eu tomei conta de minha procrastinação e agora eu vou cair nessa tentação. Aí vai caindo na tentação, sei lá, às vezes pornografia, masturbação, coisas assim, da mentira, mente pro pai. Você leu a Bíblia? Li a Bíblia, não leu a Bíblia. Então, essas coisas assim, eu acredito que é isso, pelo tempo que a gente tem vivido. Uau. Então, eu lido hoje com muitos adolescentes, eles querem muito ser crentes. Mas às vezes tem inglês, tem balé, tem natação, tem escola, tem trabalho, aí tem descanso, tem jogo, tem videogame, tem tudo isso. Deixa eu deixar a Bíblia por último. Deixa eu pegar esse gancho aí. Como que você acha que os pais podem auxiliar nessa questão do ministério mesmo do adolescente? De não ver a questão ministerial só como uma questão de adulto. Porque, por exemplo, eu me lembro que quando eu vim do Uruguai para cá, uma das coisas que me chamou a atenção aqui em Lagoinha foi o fato de haver tantos pastores jovens. Sim. Porque meio que a gente acaba criando uma cultura, não sei se no seu cenário era assim, mas pelo menos vou falar a partir do meu. No meu cenário, às vezes acontecia que o adolescente, né, o adolescente jovem, mas vamos focar aqui no adolescente, ele servia para dança, teatro, louvor, quem tinha talento e acabou. Sim. Não tinha mais nada. Então, assim, era meio que você tinha que ter mais talento do que vida com Deus.
para você poder ter uma questão ministerial. E hoje eu vejo que nós trabalhamos muito pela fundamentação de você ter um chamado. Sim. Você, como adolescente, pode exercer. E aí eu me pergunto, os pais em tudo isso, como é que os pais têm menosprezado o chamado ministerial dos meninos? Como que um pai pode auxiliar ou potencializar isso? Porque às vezes o próprio pai está enchendo o adolescente com inúmeras atividades. Você falou agora que balé, natação, e aí quando chega a hora do menino ler a Bíblia, claro, ele vai deixar por último, mas também às vezes é a sobrecarga do pai pensando, eu preciso ocupar a cabeça dele, mas às vezes até ocupando com a coisa errada. Sim. Eu acredito que você tem que entender o seu adolescente. Sei lá, cada um tem um perfil específico, mas eu preciso entender. Por quê? Porque às vezes ele pode ser... Deus chamou ele para a área da educação e ele vai amar. Então ele vai fazer vários tipos de curso, vai fazer várias coisas desse tipo para crescer naquilo que ele já entendeu. Mas às vezes ele vai lá, ele entende que é um chamado de Deus, mas o que é o principal na vida dele? Eu preciso primeiro saber quem é Deus, buscar a Deus. Tranquilo. Aí ele está buscando quem é Deus. Aí Deus diz, ó, tem que ter um caráter íntegro, tem que respeitar, tem que ser submissa, tem que ser tudo isso. Aí ele leu sobre tudo isso, entendeu sobre tudo isso. Por quê? Porque ele já entendeu que vai viver a educação, mas ele está amando, ele tem isso dentro dele, está queimando isso dentro dele. Aí ele está aprendendo tudo isso. Aí ele está aqui, leu a Bíblia, fechou a Bíblia, deixa eu sair do meu quarto. Quando eu saio do meu quarto, está meu pai brigando com a minha mãe. Tá confusão dentro de casa, ninguém é submissa a ninguém respeita ninguém, tá todo mundo vivendo por si. Na igreja é crente, fora não é crente. Então, cria uma bagunça assim. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para os pais, que é um conselho que eu dou, seja verdadeiro. Se você for crente, seja crente de verdade, dentro de casa. Por quê? Porque isso já tira um pouco da confusão da cabeça do menino. Não, peraí, crente tem que ser assim. Mas meu pai disse que a crente não é assim. Já tirou uma confusão. Então, assim, eu preciso ser realista. A Bíblia fala que eu sou assim, eu digo que eu sou assim, então eu vou ser assim, porque o Espírito Santo me transformou. Beleza, já tirou essa confusão na mente dele. E a segunda coisa é entender que, sim, ele tem as suas necessidades, como adolescente, de crescer, às vezes, no esporte, estudar inglês. Tem que aprender tudo isso, porque ele pode ser um cara extraordinário na medicina. Deus pode usar ele extremamente lá. Deus pode usar ele, sei lá, no jornalismo. Deus pode usar em várias situações. Mas também ele precisa entender, o pai precisa entender que o adolescente, ele também tem que crescer em Deus. Num sentido. Puxando agora para o Carisma Team. O Carisma Team é uma vez na semana, durante 2h40. Então, será que não tem como um adolescente participar ou será que ele vai ter que priorizar todas as noites dele com um sonho que às vezes é do pai, não é do próprio adolescente? Eita. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, será que meu filho não pode? Porque, assim, o adolescente, ele tem a capacidade, às vezes, de pegar um ônibus e ir? Tem. Mas quem vai pagar? Às vezes vai ser o pai. Quem vai levar? Vai ser o pai. Então, se o próprio pai não investir no crescimento... Né? São os promovedores. Isso. Se o pai não leva ele num culto, como é que eu vou obrigar o adolescente a ir? Se o pai, não, investe em tudo, mas na hora de ter lá um evento com adolescentes, que vão ser dias que o menino vai crescer... Não, meu filho não vai poder, não. Mas por quê? Não, porque eu não quero, que eu vou viajar com a minha família. Então, é ele priorizar, entender que ele vai precisar ser coerente com aquilo que ele disse, que ele expressa crer. E ele também vai precisar investir na vida do filho. Entendendo aquilo que a gente falou. Valorizar esse momento específico. É difícil para o adolescente. Foi difícil para mim, foi difícil para todos nós. Para o adolescente também tem sido difícil. Então, eu preciso valorizar meu filho. Então, eu preciso fazer com que ele cresça em Deus durante essa etapa. Porque se eu entendo o meu propósito, o meu chamado, com os meus pais investindo em mim, na minha adolescência, eu vivi a partir dos meus 15 anos aquilo que muitos só vivem a partir dos seus 30. Porque só entenderam a partir dos 30 o que é que vai ser em Deus. Mas o adolescente já pode entender isso com seus 15. Lula vai fazer a última pergunta, mas a penúltima é assim. Na vida do adolescente, redes sociais, bênção ou maldição? Hoje, da proporção, eu diria mais maldição. Mas pode ser um canal extraordinário. Pode ser um lugar... Porque um lugar onde eles estão, não tem nem como tirar assim, mais os adolescentes das redes sociais do mundo virtual, né? Não consegue. Mas o que eu gosto, que ela tem se tornado uma maldição pela frequência que a gente está usando, que os adolescentes estão usando, mas também pode ser uma bênção, porque tem meninos que eu nunca vou alcançar dentro de uma igreja, mas ele está dentro do quarto com o celular na mão. Então pode ser que a mensagem que um leve toque ele, que vai fazer ele sair de dentro do seu quarto para vir para a igreja. Então, dependendo da proporção, ele vai ser bênção. Ou pode ser maldição da forma que que se o celular, né, o smartphone hoje é uma extensão da sua própria identidade, se eu também mudo ou toco nele ali, a partir dali, eu posso mudar também
a percepção da identidade e o comportamento. Né? Sim. Última pergunta, Milene, que já estamos indo para o fim, encerrando. Você falou aí do Carisma Teen. Hoje o Seminário Teológico Carisma ele tem um curso, né, específico para adolescentes. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal sobre isso e que você falasse como o Carisma Teen pode cooperar na vida de um adolescente. O Carisma Teen ele tem um objetivo que é, da mesma forma para os adultos, é ser um seminário teológico. Não é uma salinha, não é o cultinho, mas é uma preparação para adolescentes. Tendo em vista a vida do adolescente, ele só acontece aqui na Matriz uma vez por semana, porque muitos têm várias coisas que acontecem no dia e não têm a disponibilidade. Então, acontece uma vez na semana, de uma forma muito intensa, mas também ele só vai durar um ano. Então, ele passa uma vez na semana durante um ano, crescendo em Deus. A gente trata hoje da idade de 13 a 17 anos no Carisma Teen. Então, lá, eles vão ter a mesma coisa que os adultos têm, matérias que os adultos têm, eles vão ter. Mas de que forma? De uma linguagem para eles, porque o Evangelho é o mesmo. Eu sempre gosto de deixar claro isso, que não existe o Espírito Santo dos adolescentes. Existe o Espírito Santo, que ele vai atuar na vida dos adolescentes de uma forma, que vai ser às vezes diferente da vida que atua numa criança, num adulto, mas o Espírito Santo está dentro dele. Nosso desejo como carisma, como seminário teológico para adolescentes, é fazer com que o adolescente entenda o máximo que ele puder sobre aquilo que Deus fez na história, aquilo que Deus mudou e aquilo que Deus capacita ele para fazer. Então, o seminário, ele ajuda nisso tudo que a gente está conversando. De que forma? Que ele vai equipar o adolescente para viver essa vida. Então, ele vai equipar, sei lá, quando chegar numa... Vamos discutir aqui sobre Deus existe ou não existe. Vamos lá, você vai ter o quê? Tem uma matéria, ele vai aprender sobre apologética, ele vai crescer sobre isso. Ah, não, mas eu não sei para quê o que eu não sei. Eu vou fazer o que da minha vida? A gente tem uma matéria sobre chamado de vocação, ele vai entender sobre isso. A gente fala sobre o Espírito Santo. Então, o Carisma Teen, ele equipa o adolescente a viver a vida que ele tem para hoje. Mas não só tem um principal objetivo, que é que o adolescente entenda o mais rápido possível para onde Deus chamou ele. O que é que Deus pediu para ele fazer? O que é que Deus planeja, o que é o sonho de Deus para ele no futuro, para que ele entenda isso o mais rápido possível, para que ele seja totalmente equipado, para que viva, sei lá, for na engenharia, na medicina, no direito, e onde for, seja feito de uma forma plena. Por quê? Porque ele já está planejando isso, se equipando isso desde os seus 15, 13, 14, 17 anos. Então, ele vai ser equipado, vai ser forjado, ele vai ser cheio do Espírito Santo, que a gente também tem escolas de oração para os adolescentes, então eles vão ser cheios do Espírito Santo, vão viver aquilo com intensidade, abrir mão de todo tipo de pecado. Por quê? Porque Deus já é suficiente para ele. Lembrando então, que existem personagens bíblicos que começaram a sua história em Deus na adolescência, né? Sim. Você vê o profeta Samuel, chamado por Deus na adolescência. Você vê Daniel, né, sendo fiel ao Senhor na sua adolescência. Você vê Maria como uma adolescente que recebeu a promessa de gerar o Salvador. Né? E Jesus também com 12 anos no templo, falando acerca das Escrituras. Então, assim, é para hoje, é para agora, é para os adolescentes. E se a jeito que a gente está vivendo hoje, se a gente não tiver uma atenção para essa idade, talvez a gente possa perder uma geração. Milene, olha para a nossa câmera e faz o convite para o pessoal participar do Carisma Teen, para os adolescentes e para os pais também forjarem isso no adolescente. Adolescente, eu quero falar para você que o Carisma Teen, ele não é uma brincadeira, é algo sério para você crescer em Deus. E eu tenho certeza que você vai amar. Vai ser um tempo muito especial, que Deus vai falar muito ao seu coração. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai transformar o ambiente que você está. Então não perde tempo, não deixa para depois. Eu sei que você gosta do seu futebol, você gosta da sua natação, você gosta de tudo que você faz, eu sei. Mas tira um tempinho para crescer em Deus, para se aprofundar em Deus. E pais, deixa eu te pedir, investe na vida do seu adolescente. É um momento muito especial para ele. Imagina ele cumprindo o chamado dele desde a sua adolescência. Algo que talvez você só começou a cumprir agora, nos seus 40, 30, 50 anos. Mas investe desde agora na vida do seu adolescente para que ele seja transformado. E não só transforme a sua casa, a sua família, mas transforme o mundo. É isso que nós acreditamos como Carisma Teen, que o adolescente pode fazer, transformar o mundo através do Espírito Santo. Uau, eu acho que você vai levar a Milene na sua igreja. Estou achando. Eu estou pensando aqui projetos e projetos. Ó, o Vinícius e a Milene têm a chamada mesmo, tem essa graça. Gente, chegamos no final, não dá para estender mais hoje, mas numa próxima oportunidade tem que ter o Carisma Cast 2, né? Verdade. Sobre adolescentes, muita coisa para ser falada. E eu queria agradecer sua participação, Milene, agradecer meu amigo Gustavo Poubel, que estamos aqui juntos já, dupla dinâmica, né? E eu queria dizer para você ficar ligadinho, acompanhar
as nossas redes sociais, porque teremos mais Carisma Cast vindo por aí e você tem que ter essa curiosidade de quem será o nosso próximo convidado. Então fique ligadinho e sempre esteja conectado conosco, porque sem dúvida alguma você vai aprender mais, se aprofundar mais e conhecer mais dessas pessoas que estão vivendo esse tempo tão glorioso após um aprendizado no Seminário Teológico Carisma. Então até a próxima.